Fala pessoal, bom dia, prazer enorme estar aqui com você hoje, nesse feriado, para a gente falar de um assunto muito importante, que é a nova maneira de se gerenciar as grandes empresas, as pequenas e médias empresas. Além de uma nova maneira de gerenciar essas empresas, podemos dizer também uma nova maneira da interação humana dentro das empresas, né? Então, nesses dias de quarentena, tenho tido um pouco mais de tempo, então eu tive dando uma lida em alguns livros, né? Esse foi o primeiro que eu li, do João Kepler, e ele me despertou para essa necessidade, para essa ideia, né, de gestão ágil e os segredos das empresas que se tornam mais leves atualmente, né? Diminuindo uma carga enorme, diminuindo diversos processos e transformando esses antigos macros processos em processos mais leves e mais rápidos. E logo depois eu li esse outro livro que é muito interessante, né? Na verdade, um complementa o outro. Esse aqui, na verdade, aguçou a minha vontade de aprender um pouco mais. Eu conheci o João Kepler numa das nossas atividades do Instituto Gente. E então comprei esse livro e comecei a entender melhor essa nova dinâmica, essa nova maneira de você não só criar produtos, mas fazer negócio. E logo depois passei para esse outro livro de design, falando sobre uma nova metodologia, de uma nova maneira de se empreender. E aí você fala assim, Medeiros, por que esse assunto ele é vital? Bom, primeiro porque o mundo está em transformação, né? E cada vez mais rápido as coisas se transformam. E não é nenhuma novidade para ninguém. O Brasil é um dos países que tem o maior índice de mortalidade de empresas, né? Como é triste a gente ver pessoas que desenharam, que sonharam, que pegaram as suas economias e investiram, pessoas que contaram para suas esposas, para os seus maridos, para os seus filhos, a sua ideia, aquilo que ele tinha de bacana, e aí de repente ele leva isso para o mercado e depois tem que voltar para casa e cair a ficha, né, que não deu certo. Que aquilo que você planejou, aquilo que você idealizou, não deu certo. E uma das coisas que eu aprendi muito bacana nesses dois livros, a primeira coisa é uma frase até do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, né? Que ele disse que é o seguinte, que o empresário inteligente é aquele que transforma a necessidade em demanda, né? Ele fala, olha, o empresário da atualidade, o empresário de sucesso é aquele que consegue entender, né, a necessidade do consumidor e mesmo antes que ele mesmo procure. Isso aí é entregue em forma de oferta para que ele possa demandar e isso então transformar em um produto importante. Bom, mas aí a gente pode pensar assim, pô, como é que faz essa criação, essa engenharia, né, para chegar nesse produto? E é justamente isso que esse livro do João Kepler fala. Ele fala o seguinte, que a grande maioria das coisas, elas surgem de um insight, né? O empreendedor tem um insight, ele vai e coloca o foco naquele insight, e a partir daquele insight, quando ele pega, imagina o sol durante o dia, você pegar um espelho, né, e refletir o sol em cima de um papel, de alguma coisa, com o passar do tempo, aquele espelho refletido em cima de um papel vai pegar fogo, vai entrar em combustão, vai pegar fogo. Por quê? Porque ele focou a energia em cima do papel. E o João Kepler fala nesse livro justamente isso, né? Que o empresário de sucesso hoje é aquele que tem um insight, pega, joga um foco total em cima daquilo ali, idealiza, aquilo vira fogo, né? E ele então, a partir de um protótipo, a partir de um teste, a partir de o que ele chama de MVP, né? de um produto que tem o mínimo de condição de ser testado, ele é testado e aperfeiçoado. E eu achei uma das frases mais bacanas que eu li, agora eu não lembro se eu li nesse ou se eu li nesse livro, que antigamente você pensava para criar. Olha só que frase interessante. Antigamente você pensava para criar. Hoje você pensa o mínimo, cria e em cima dessa criação aí você debruça o conhecimento, o pensamento,
a estratégia, e a partir desse mínimo criado, as coisas vão se transformando, ok? Bom, mas eu não sou especialista desse assunto. Na verdade, eu sou um curioso e gosto de estudar sobre a evolução, né? E como todos vocês sabem, o meu assunto é liderança. E eu fiquei pensando, sabe, pessoal, como que como que se processa, né, a liderança, ou quais as transformações que o líder moderno tem que implementar para que ele saia da antiga, né, ou da maneira anterior de liderança, onde a gente tinha processos muito bem definidos, que a gente tinha uma maneira de se produzir a partir do processo acabado, para essa nova gestão, né? Uma gestão que tem o mínimo de acabamento, e depois desse mínimo de acabamento vem o máximo de pensamento, e aí vem o máximo de aperfeiçoamento para se atingir o máximo de lucro. E eu fui buscar então alguém que entende desse assunto, alguém que já trabalha com isso há algum tempo, e eu vou chamar para dividir comigo aqui hoje e bater um papo sobre o papel do líder nas instituições modernas, o papel do líder nas empresas ágeis, o papel do líder na atualidade, né? O líder que precisa passar por essa transformação, que precisa coordenar essa transformação, que precisa fazer o novo design da sua equipe, né? Que precisa transformar a sua equipe numa equipe mais ágil e mais produtiva. Então, chamei Tatiana Leite. A Tatiana, ela é consultora do Sebrae. Se eu errar, você me corrige, tá, Tatiana? E viaja o Brasil inteiro aí, trabalhando esse assunto relacionado às relações humanas, às relações produtivas, nesse novo momento que o mundo vem vivendo, das startups, das empresas mais leves, com modelos de gestão mais enxutos e que tem o mínimo de pensamento e o mínimo de prototipação necessária para que depois de um produto inacabado, isso seja transformado realmente em algo especial. Tati, bom dia, prazer estar aqui com você, prazer te receber e a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante, que é sobre como anda, né, essa nova engenharia dos relacionamentos e, por que não dizer, essa nova engenharia da criação de produtos, de entender a demanda, de entender as necessidades e transformar isso em algo que seja ouro. Bom dia para você e a bola está com você. Bom dia, Medeiros. Primeiro que é uma honra gigante estar aqui com você, falando que, além de ser o melhor palestrante de liderança do Brasil, é um líder que eu admiro muito, meu pai do coração, e que para mim tudo que a gente vê sobre liderança, né? O que é teoria, o Medeiros faz na prática brilhantemente. Assim, de coração, obrigado pelo convite. E é um desafio, né, Medeiros? Porque a gente sempre foi treinado, a gente foi condicionado a fazer as coisas, a chegar na empresa e é o líder que toma a decisão, é o líder que toma a ideia, tem a ideia, é o líder que pensa, poxa, esse é um produto legal, vou comprar isso, colocar aquilo. Mas hoje, as empresas que trabalham com essa mentalidade mais ágil, que você bem colocou nesses 2 livros, são empresas que têm uma participação muito grande. Primeira pessoa que mais participa nessas empresas é o cliente. Porque é ouvir a todo momento o cliente, entender o cliente, e a outra pessoa que participa são os colaboradores. Então passa daquela coisa de responsabilidade só do líder, ou é só o líder que tem que vir trazer ideias, trazer soluções, para a gente fazer uma coisa mais compartilhada, né? Essa questão de colocar uma demanda, entender uma demanda e colocar um produto no mercado, é porque tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, você não é o seu cliente, né? Você não precisa, talvez, daquele seu produto, e a gente não pode empenhar dinheiro, tempo, tecnologia para construir uma coisa que depois não é aquilo que o cliente quer, né? Não é aquilo que vai ter. Então, o problema de ter um líder que toma decisões sozinho
provavelmente vai levar hoje numa empresa que vai falir, porque ele não está aberto para ouvir. E engraçado que nesse período de quarentena eu tenho estudado alguns livros, né? Eu estou desenvolvendo um projeto novo e então tenho trazido algumas literaturas para eu conseguir dar uma reciclada, né? E o Eric Ries, aquele que escreveu o Startup Enxuta, né, que é um livro também muito bacana, quem não leu esse livro e é líder ou pretende entrar numa organização nesse novo momento, precisa ler esse livro. Ele diz o seguinte, Tati, que as pessoas fracassam, ou os produtos fracassam, as ideias fracassam, não por falta de qualidade, mas por falta de necessidade. Putz, Medeiros, como é que é assim? Os produtos fracassam, as empresas fracassam, não porque o produto não é bom, não porque o produto não tem qualidade, mas é porque o produto muitas vezes não tem a utilidade, né, que o consumidor deseja. Porque justamente por isso que você está falando, né? Ele é idealizado por uma equipe, essa equipe talvez tenha essa necessidade, mas essa demanda, essa necessidade, ela não é uma necessidade generalizada. Ela não é uma necessidade sociabilizada, digamos assim. E isso acaba não tendo, então, o público necessário para transformar esse produto em algo realmente vencedor. E aí ele fracassa, mas não é por causa do processo, não é por causa do material utilizado, não é porque o produto é ruim, mas é porque talvez a ideia não foi completa. E como a ideia não foi completa, ela também não consegue chegar na plenitude no mercado, né? Então é justamente essa ideia que você falou. E às vezes, Medeiros, assim, a ideia nem é ruim. A ideia é boa, o produto pode ser bom. Só que ele não está falando a linguagem do cliente, né? O cliente não entendeu o que é aquilo, o cliente não precisava daquilo daquela forma, daquele modelo. Eu gosto sempre de dar um exemplo didático, né? Eu acho que fica mais fácil da gente entender. Pensa só, que estou criando uma ração de gato. Né? Tem uma empresa agora, eu resolvi fazer ração de gato. Quem é o meu cliente? É o dono do gato ou é o gato? É o gato, né? É o gato. Tá, mas o gato vai lá na prateleira? O gato compra? Não compra. Mas do outro lado, se eu falar que o meu cliente é o dono do gato, se eu comprar a ração e o gato não comer, também não adianta. Então, eu tenho aí duas pessoas. Um é o cliente, que é o dono do gato, e eu tenho o usuário, que é o gato. E não adianta eu querer agradar um só. É complexo. Você tem que agradar os dois, né? Tem que agradar os dois. Porque se eu não agradar os dois, não vai vender. E como é que eu vou fazer tudo isso se eu não sou gato? Eu não vou comer a ração, né? Eu não vou lá experimentar para ver se é bom ou se não é. E, Tati, até a nossa amiga Lília, um abraço, né? Nossa amiga lá do Pará, ela está falando que a questão é o estudo de mercado, né? E é justamente a ideia que traz nesse livro do design. Ele diz o seguinte, né? Que antes a gente era pago para pensar, hoje a gente é pago para prototipar e pensar depois, né? E é justamente o que a Lília está falando. A gente precisa fazer o teste, analisar as variáveis. E engraçado é que isso é em tudo na vida, né? Eu estou escrevendo um livro sobre liderança e tem alguns amigos que estão me ajudando, né? E é justamente isso. Eu entrego uma ideia e às vezes eu acho que aquela ideia está totalmente acabada e alguém faz uma colocação, me dá uma nova visão que eu falo, puxa, como é que eu não pensei nisso? Uma coisa tão simples. E aí eu percebo que aquilo que eu estava querendo entregar talvez não fosse aquilo que eles estavam querendo receber, e eu tenho que reescrever novamente todo o livro, né? Então isso é muito bacana. Ô, Tati, e como é que a gente pode fazer, nós como líderes, para a gente se antecipar a esses problemas e a gente ser um líder mais assertivo? O que você vê hoje aí nas empresas, você que tem passado em grandes empresas, você que tem passado em grandes corporações, como é que a gente faz para a gente conseguir liderar em alta performance, em alto rendimento, atendendo essas novas demandas que o mercado tem, de prototipação, de produto com o mínimo possível de
vamos botar assim, de adereço para que ele seja testado e, enfim, desenvolvido. Legal. Medeiros, a primeira coisa que eu gosto de falar é que o líder nesse mundo ágil, ele tem que primeiro ouvir a equipe dele. E ouvir a equipe em que sentido? A gente contrata, a gente sempre quer, né, contratar boas pessoas para trabalhar para a gente. Ninguém quer contratar o pior funcionário, né? A gente não faz uma seleção para falar, não, olha, vou escolher o pior. Não, a gente quer o melhor para trabalhar conosco. E aí, muitas vezes, as empresas que estão, né, numa visão mais fechada, ela faz assim, ela pega aquele ótimo funcionário e coloca ele para obedecer às regras, né, para servir naquele procedimento que já está definido, naquela regra que já está definida. E esse funcionário, ele perde a força dele, ele perde a vitalidade. Porque ele está ali para trazer a contribuição dele, né, para trazer as ideias que ele tem. O Steve Jobs tem uma fala que eu gosto muito disso, né? Ele fala assim, eu contrato pessoas mais inteligentes que eu para me dizer o que eu devo fazer, não o que eu quero que elas façam. Então, a primeira coisa nessa mentalidade ágil, eu sei que é disruptivo, é meio confuso, mas é isso, né? A gente não tem todas as respostas. O nosso pensamento ele é limitado e a gente tem que aproveitar o que essa pessoa trouxe para a gente. Então, escuta a sua equipe, ouça as ideias que elas têm e não significa que a ideia que ela te der é aquela realmente que vai ser implantada, mas é uma construção de ideias. Né? O Design Thinking traz muito isso para a gente. É uma ideia que surge de um lado, eu vou complementando com outra, eu vou complementando com outra e com outra, e aí eu tenho uma ideia da equipe, né? Eu não tenho a ideia de uma pessoa só. Tati, como é que eu posso fazer isso na empresa? Tem várias técnicas. Eu gosto de fazer uma técnica que é um brainstorming silencioso, né? Então a gente pode colocar um problema. E o problema, ele gosta sempre de colocar, no Design Thinking, né? Ele começa com como seria se eu fizesse aquilo? Então, nesse momento de coronavírus, né? Eu posso colocar assim, não vou colocar, o problema é, estou sem vendas. Não, o problema é, como podemos vender no coronavírus, durante a crise do coronavírus? Pronto. A hora que eu coloco essa pergunta, a nossa mente começa a criar coisas novas. E esse brainstorm silencioso é assim, cada um coloca um post-it, pega um post-it e escreve a sua ideia. Coloca a sua ideia sozinho, quietinho, porque se eu faço um brainstorm aberto, as pessoas começam a interferir no pensamento da outra, começam a julgar que aquele pensamento não é legal. Nossa, está viajando na maionese com aquela ideia, né? Então, vamos fazer um brainstorm silencioso. Depois que a gente coloca, cada um coloca as suas ideias, a gente coloca todos aqueles post-its numa parede branca e a gente começa a agrupar essas ideias por tema. Né? Como é que eu posso combater o coronavírus, né, na minha empresa, nesse momento? Bem, posso criar um produto novo, posso produzir conteúdo, posso ouvir o meu cliente. E a gente agrupa essas ideias. Entende que a partir de agora eu não tenho a ideia de um só? Eu tenho a ideia de vários? E a partir dessa ideia de vários, a gente chega num momento assim, ótimo, disso tudo aqui, o que é que eu posso fazer agora? O que é que eu posso fazer no curto prazo? E o que é a ideia que eu posso fazer só no longo prazo? Legal, começa com a ideia de curto prazo. Vamos colocar isso agora para funcionar. Porque é isso que vai testar essa ideia no mercado, é isso que vai me dar esse mínimo produto viável, né, que a startup enxuta coloca. E é isso que vai nos ajudar a ouvir o cliente. Depois que eu ouvir o cliente, aí eu volto com tudo aquilo que a gente fala, a gente traz depois da parte científica, né, que o Eric Ries traz também, que a gente constrói hipóteses. E aquela hipótese, ela vai para o mercado para ser validada ou não. Eu acho que o cliente vai gostar desse conteúdo, mas eu preciso entregar, depois eu volto. Ele gostou? Não gostou? O que eu preciso mudar? E o que isso faz nesse momento? Faz com que a gente gere engajamento da equipe. A equipe participa, eu não tenho mais uma ideia de uma pessoa só e o funcionário se sente parte.
né? E ele compra aquela ideia, ele vai para a rua, ele vai ajudar e as coisas começam, né, a fluir. Faz sentido isso? Não, para mim fez total sentido. Uma das coisas que eu achei muito legal você falar é aquela fala do Jobs, né? Que eu contrato pessoas mais inteligentes do que eu para que eles me digam o que fazer, né? E engraçado que isso é totalmente disruptivo, né? Porque o líder inseguro é aquele que ele acha que ele tem que ter a melhor ideia e ele precisa ter o controle de tudo, né? E ele puxa para si essa responsabilidade. Mas o líder inteligente é justamente o contrário, né? É esse que fala, olha, eu não sou o mais inteligente, eu não tenho todas as respostas, e ele não tem medo e nem ciúme de alguém que apareça para que possa auxiliá-lo, né, na maneira de pensar, na maneira de agir. E o mais legal é o seguinte, é que quando a gente dá liberdade, né, para as pessoas que estão conosco, né, para que elas cresçam, para que elas consigam colocar em prática, isso abre caminho para a gente crescer. Porque a empresa começa a perceber que se ela permitir que eu consiga atingir um novo patamar, já existe alguém para ocupar o meu. Porque um dos grandes problemas das empresas hoje é o seguinte, quem vai substituir o fulano? Né? E se eu não deixo a minha equipe crescer, se eu não deixo a minha equipe participar, se eu não deixo a minha equipe trazer ideias e mostrar o potencial, na verdade, eu estou impedindo que as pessoas da minha equipe cresçam, que indiretamente eu estou impedindo que eu cresça. Porque se a empresa não verificar na minha equipe alguém à altura de me substituir, né, aí o que vai acontecer? A minha empresa não vai também pensar em me promover, porque ela vai me promover, mas vai criar um novo problema. Só que o grande problema é que a gente tem o pensamento da escassez. Se tiver alguém para me substituir, a minha empresa vai me mandar embora. E ela não tem o pensamento de abundância. Se a empresa verificar que tem alguém para ocupar o meu lugar, ela vai achar um novo lugar para mim. Então, acho que isso é muito legal, né? E esse novo design, as empresas ágeis, elas trazem esse pensamento de abundância, sobrepujando o pensamento de escassez, que não tem problema os outros crescerem, né? Não tem problema os outros trazerem ideias, não tem problema eu contratar alguém mais inteligente do que eu, alguém que entende mais do que eu, porque isso é a oportunidade que eu estou tendo para crescer. Então, isso realmente é muito bacana. A Luísa Trajano... Desculpa, não pode falar. Não. Vai. A Luísa Trajano, ela fala, né, em uma das palestras que ela dá, ela fala assim, gente, o povo acha que eu sou super inteligente, mas eu não sou. O que eu faço é pegar as pessoas mais inteligentes naquele assunto e trazer para mim. Então, se eu quero aumentar vendas, eu vou lá e vou pegar aquele vendedor que vende mais. Traz ele lá, traz ele que eu quero conversar com ele. Ah, eu quero aumentar o faturamento, traz aquela pessoa que fatura, né, que faz boas negociações e tal para cá. E o que ela faz é fazer perguntas, né? Faz pergunta para um, faz pergunta para o outro, faz pergunta para o outro, e as coisas vão surgindo e no final o que ela faz é combinar aquelas ideias. E aí ela brinca, né? Que aí eu saio da reunião sabendo tanto que o povo acha que eu sou a mais inteligente. Mas não é, né? É poder aproveitar o que as pessoas têm, ouvir, né? A Michelle acabou de colocar aqui, ouvir o colaborador e trazer as ideias deles para que a gente possa completar. Bom, o Gilson colocou uma frase bacana aí sobre as empresas, é isso mesmo, Gilson. Gilson, você está me devendo uma live, hein? Nós temos que fazer uma live juntos. Gilson, um grande empresário aqui de Brasília, um camarada realmente disruptivo, atingir grandes resultados. E, Tati, o que você está falando me lembra uma palavra que é falada muito no mercado atualmente, que é a cocriação, né? Que é criar junto, é criar com, né? E eu acho que esse é o grande barato hoje das empresas, essa ideia de criar junto. Bom, além de abrir a mente para ouvir, Tati, o que mais você acha que o líder moderno ele precisa para ele estar, vamos dizer assim, à frente, ou ele está realmente trabalhando em prol da sua instituição e da sua equipe também, nesse momento tão disruptivo de mercado que a gente vive? Legal. Eu vou entrar num conceito que eu já vi que a Marivel está aqui participando, talvez ela goste. Eu vou falar assim, que é estimular o conflito
Mas aqui não é um conflito de pessoas, é um conflito de ideias. Por quê? Porque é muito ruim quando a gente fala, vai numa reunião e fica todo mundo assim, ó, quieto, né? Outros estão mexendo no celular, não presta atenção no que está acontecendo e simplesmente sai da reunião e faz assim, ok, vou fazer. Isso é horrível, porque aquelas pessoas não concordaram com o que estava rolando ali, elas não colocaram a opinião delas. E aí, gente, comprometimento zero. Quando a gente não tem conflito de ideias, né? Ah, essa sua ideia talvez seja melhor assim, assim, assim. Não funciona. É horrível, horrível. Então, a gente pode e deve estimular o conflito de ideias. Tati, vai virar uma bagunça, né? Porque outra coisa dessa gestão ágil é que a gente tem que ter pessoas diferentes. A gente tem que ter pessoas com perfis completamente diferentes. Abrindo um parênteses aqui também, eu fiz uma seleção na Diageo, não sei se você conhece, é a maior empresa de bebidas destiladas, né, do Brasil. Ela é dona aqui no Brasil do Johnny Walker, da Smirnoff, um monte de bebidas, né? E a seleção deles tinha gente de turismo, tinha gente de engenharia aeronáutica, tinha gente de engenharia civil, e eles não queriam saber qual curso era que as pessoas estavam lá fazendo. O que eles queriam era formar uma equipe tão multidisciplinar, com características tão diferentes, que eles esqueceram do curso, né? Eles queriam que as pessoas demonstrassem comportamentos. E aí, quando a gente coloca esse tanto de gente junto numa reunião, né, com perfis diferentes, com habilidades diferentes, vai dar briga, né? Vai dar discussão, porque cada um tem ali a sua visão, cada um tem o seu ponto de vista. Só que é isso que as empresas ágeis querem. Eles não querem alguém que simplesmente fale amém e concorde, porque é uma visão míope, né? Uma visão pequena. Mas, Tati, como é que eu posso fazer isso sem virar bagunça, né? Sem sair no tapa lá as pessoas ou fazer com que depois um não olhe mais para a cara do outro? Eu amo uma ferramenta que eu adoro, que é do Eduardo de Bono, que ele chama a técnica dos 6 chapéus. E essa técnica, gente, maravilhosa, super adoro fazer ela. Então ela traz assim, em alguns momentos, agora é hora da gente usar o chapéu da criatividade. Todo mundo vai ter ideia criativa. Colocamos lá as ideias criativas. Agora a gente vai pensar nos fatos e nos dados. Coloca lá os fatos e dados. Não, agora a gente vai pensar no advogado do diabo, né? O que pode dar de errado nessa ideia? Todo mundo critica. E depois, com aqueles todos os dados lá expostos, aí a gente consegue chegar numa convergência, né? O Design Thinking traz muito isso, né? Primeiro a gente diverge para depois a gente convergir. É justamente isso. Eu ia falar até que o pessoal vai achar que a gente combinou. Mas justamente isso, na página 63 do design, ele traz isso, né? Você primeiro diverge para ter opções, né? Para depois, por meio das opções que surgiram das divergências, você convergir para a melhor opção. É justamente isso que você está falando. Exatamente. Show de bola. E aí a gente acha que é louco, né? Como é que faz? Eu vou colocar o pessoal numa sala para gerar conflito, né? Totalmente contra-intuitivo. Né? Tudo que a gente ouvia antes, como é que faz? Você sabia, Tati, que tem um amigo meu que está na live aí, eu tenho quase certeza que ele está aí, que é o Coronel Reginaldo. Eu via o nome dele aparecendo. A gente tem no Exército um modus operandi que a gente chama jogo da guerra. E é justamente isso, a gente não tem 6 chapéus, né? Mas pelo menos 3 a gente tem. E a gente tem um time que ele joga a favor, né? E ele é feito para pensar a operação. E a gente tem um time constituído que justamente faz o papel do advogado do diabo. A gente chama de Exército X e Exército Y, né? Então o Exército X ele é feito para pensar a manobra, para pensar a operação, e o outro exército é feito para contrapor e detonar aquela linha de ação, né? E a gente tem uma outra equipe
que faz a gestão desse jogo. E o engraçado é que os times eles ficam tão competitivos, mas no final, né, nós somos todos da mesma equipe, nós estamos montando uma operação real que vai ter em jogo a minha vida, a sua vida, a vida do outro, né? No final, a gente consegue juntar todo mundo e falar, cara, a melhor opção para a gente cumprir essa tarefa, para ocupar esse morro, para fazer essa operação é assim. E aí a gente então sai. E o engraçado não é a manobra do X e não é a manobra do Y. Normalmente é uma terceira manobra que é criada. E o engraçado, o mais legal de tudo, é que a gente sai com planejamentos operacionais para intervenção em qualquer ponto. Né? Então, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se acontecer aquilo outro, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque um ficou pensando em como ia destruir a ideia do outro. E, de repente, a gente tem não só uma ideia consolidada, mas a gente tem as linhas de ação para interferências ou problemas que venham acontecer ao longo do caminho. E a gente chama isso de jogo da guerra. Né? E, às vezes, a gente passa o dia inteiro fazendo o jogo da guerra. E muitas vezes o pessoal acha que no Exército tudo é muito vertical, né? Que o comandante chega e fala, tá aqui, ó, é isso que você tem que fazer. E não é. Né? A única coisa que o Exército diverge das grandes empresas, talvez, é o seguinte, que a partir do momento que o jogo da guerra foi feito, foi estudado e a gente concordou, cada um vai fazer o seu. Né? A partir do momento que aí não tem mais aquele espaço, e se? Não. A gente fez o jogo da guerra, pensou, planejou, agora a gente não muda. Né? A não ser que tenha alguma coisa que realmente justifique a mudança. Mas é muito interessante isso que você falou, a ferramenta dos chapéus, que a gente também usa isso até nas nossas operações. Mas está contigo a bola, Dani. Não, Medeiros. Tati. O Exército é a inspiração das empresas, né? O planejamento estratégico saiu daí. Então, é beber da fonte, né, Medeiros? Que honra! Não sabia que funcionava assim no Exército. Funciona. Adorei. A gente tem protocolos para isso, entendeu? Então, para todos os passos, tem o jogo da guerra. Você tem 3 equipes, que uma constrói a linha de ação, a outra detona, e tem uma terceira equipe que vai fazendo essa construção ao mesmo tempo. É fantástico o jogo da guerra. É algo que eu nunca vi assim, com tanta perfeição acontecer. Que legal. Entendeu? O que eu vi mais próximo disso o Google faz uma estratégia dessa, né? Lógico que deve chegar nem no chinelinho, né? Mas eles falam assim, hoje a gente vai testar quem vai destruir o nosso negócio. Ah, legal. Então a gente pensa, eles fazem pensamentos, né? O que o concorrente, o que o nosso negócio está frágil e o que falha que o próximo concorrente pode querer e a gente vai ficar sem. Uhum. E é isso mesmo, vamos destruir o nosso negócio a ponto de que, a partir dali, surge um outro negócio. Surge Entendi. uma outra empresa, uma outra área para eles poderem atuar. Porque vai acontecer, né, Medeiros? Não adianta a gente fechar o olho e achar que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não vai. Tati, você deu 2 dicas maravilhosas para nós aí. Eu queria perguntar se a nossa plateia, o pessoal, tem alguma pergunta para fazer para você nessa área de gestão, dessa nova gestão que está surgindo. E queria te perguntar se você tem mais alguma dica que você gostaria de dar para nós nessa linha de pensamento das empresas ágeis. Enquanto isso, o pessoal pode fazer perguntas para a Tati e vocês podem explorar, aproveitem. Especialista no assunto, uma das melhores mentoras e palestrantes nesse assunto no Brasil. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com ela, como eu aprendo. Obrigada, Medeiros. A última dica que eu separei para a gente trabalhar aqui é implantar o pensamento da startup enxuta, que é justamente o livro do Eric Ries que você colocou aqui para nós, que é um pensamento assim, primeiro, exatamente, esse aí. Gente, livro maravilhoso, super recomendo. E é um livro assim de cabeceira, né? Que de vez em quando a gente volta lá e olha para ele. Primeiro, descobrir o que é valor para o seu cliente. E o valor não é necessariamente dinheiro, né? O valor é conforto, é segurança nesse momento que a gente está vivendo.
saúde, cumplicidade, não sei, o valor ele é um pouco maior. Então entende o que é valor para o seu cliente e depois roda o ciclo, né? O ciclo que é testar, medir e aprender. Para tudo, gente. O que significa testar? Primeiro, constrói, ele chama de um mínimo produto viável. O mínimo produto viável, aquele básico do básico que você consegue ir para o mercado, já mostrar o seu valor para o seu cliente e fazer com que ele experimente o seu produto e fale se ele gostou ou não. Eu vi uma pergunta da Michelle ali, ela perguntando assim, devo fazer... como é que eu vou testar? Eu vou perguntar para a pessoa? Gente, perguntar muitas vezes não funciona. Olha que louco isso. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela não fala a verdade, né? Quantas pessoas, se a gente perguntar, falar para ela assim, você bebe e dirige? Ela vai dizer Quem vai não. responder que sim, né? Não vai responder. Então, o cliente é a mesma coisa. Às vezes, ele responde a sua pergunta porque ele quer parecer legal, porque ele quer dar uma resposta politicamente correta ou porque ele quer te agradar, né? A gente brinca que a validação com a mãe não vale, né? Tem que procurar outra pessoa para validar a ideia. E então, assim, ver o comportamento do seu cliente. Então, como que eu posso fazer? A IDEO, que é uma empresa de design, inclusive é a idealizadora desse livro aí do Design Thinking, a IDEO, ela faz testes na prática. Isso aí. Ela faz testes na prática. Então, um dia ela chegou e construiu uma colher de sorvete. E ela foi e levou para as pessoas testarem aquela colher de sorvete. E ela observou que no momento elas não faziam isso, mas em casa as pessoas costumavam pegar o sorvete no pote e lamber a colher depois. Você faz isso, Medeiros? Eu faço. Eu também faço. Mas eu não sei se alguém me perguntasse numa pesquisa se eu ia falar isso, né? Então ela descobriu que aquela conchinha de pegar o sorvete, ela não permite que as pessoas lambam a concha. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Não é? E aí ela passou a criar uma concha que você consiga, sim, pegar o sorvete do pote, mas que você também consiga lamber. Ela ia descobrir isso perguntando? Não. Não ia. Então, gente, o teste do produto é vida real, né? É teste na prática, é lá e observar. A primeira coisa é observar. E observar sem julgamento, sem querer que a pessoa criticar ela e falar, poxa vida, tá lambendo a colher do sorvete. Cara, eu faço isso, né? É normal. Então, vamos observar o comportamento. E o melhor teste também de validação, depois que a gente construiu o produto, agora ele coloca vários estágios, né? Primeiro eu tenho que validar o problema. Muita gente já vai querendo validar a solução. Então, desapega, vai validar o problema. Depois a gente valida a solução e depois a gente valida o modelo de negócios. Então, são 3 estágios. Tati, como é que é validar o problema? Eu tinha um grupo de alunos, que eu dei aula numa faculdade de engenharia, e a gente estava construindo, a ideia deles era construir uma bengala eletrônica. Igual assim, né? Coloca o foninho de ouvido e a bengala ia direcionar a pessoa cega para ela se movimentar nos ambientes. Então, quero ir ao banheiro, igual o Waze, né? Eu quero ir ao banheiro. Então, vire à esquerda daqui 200 metros. E no modelo tradicional, eles já iriam sentar na bancada, começar a programar, desenvolver e a modelar. Pronto, daqui a pouco a bengala estava pronta e iam colocar no mercado. Então, vamos pensar primeiro na validação do problema. Como que eu vou fazer isso?
gente, vai conversar com o cego. Primeira coisa. E aí eles descobriram que tem diferença entre o cego que é cego de nascença e o cego que ficou cego. Depois ele conseguiu enxergar e depois ele ficou cego. E eles descobriram que as pessoas que elas são cegas, elas não têm a mínima dificuldade no ambiente que elas já conhecem. Então, dentro de casa, elas sabem aonde que fica o banheiro, aonde que fica um quadro que pode bater na cabeça, né? Elas conhecem perfeitamente aquilo ali. A dificuldade delas é em ambientes desconhecidos. Legal. Então, primeiro ponto, validado que elas têm dificuldade onde elas não conhecem. E eles descobriram que o cego, eles não têm a mínima noção do que é 1 metro, do que são 2 metros. Ele não sabe o que é isso. Agora você imagina, eles teriam gastado tempo, dinheiro, né, investido recurso para desenvolver um produto que a hora que eles colocassem no mercado, a pessoa ia falar assim, não sei usar, né? Tem a menor utilidade, não vai comprar. E aí eles chegaram na sala super desesperados, né? Falaram assim, Tati, morreu a nossa ideia, né? Não tem mais o que fazer. Vamos jogar fora e começar um produto novo. Aí eu falei, não, gente, peraí, vamos olhar o que é que o cliente está te dizendo e o que ele não está te dizendo para a gente poder construir esse produto. Então ele está te dizendo, sim, que ele não sabe o que é 1 metro. Mas qual é a linguagem de distância que ele entende? Ah, ele entende passos. Eu falei, ok, então o Waze da sua bengala, ela tem que funcionar em passos. Legal. Não é? Coisas simples que transformam, né? E eles não precisaram, o que eles precisaram foi de um cabo de vassoura, né? Para ir lá ouvir um foninho de ouvido e mostraram para eles mesmos, né? Porque eles colocaram uma venda no olho e foram viver a vida do cliente. E viram como é difícil, não é fácil ser um cego nesse momento. Então, testa, mede e aprende. Aprende e roda o ciclo de novo. Ok, então da próxima vez, o que eu vou levar agora? Validei o problema. Agora eu vou validar a solução. Eu consigo gravar um áudio. Simplesinho, gente, áudio do celular. Áudio. A pessoa vai estar aqui e eu preciso orientá-la para ir na secretaria. Vire tantos passos. Testa. Pronto. Pegou o cabinho de vassoura ali, foi subindo a escada e chegou ali. Pronto. Funcionou? Funcionou. Agora testa com o usuário real. Funcionou? Funcionou. Aí depois eu vou testar o modelo de negócio. Aí eu vou perguntar para ele, aonde que você gostaria de achar isso para comprar? Quanto você pagaria por isso? Quer comprar agora? O melhor teste é esse. Se eu tiver que vender agora por R$10, você me compra essa ideia? Não tem nada pronto, nada. Se a pessoa comprou naquele momento, te deu o dinheiro, te deu a confiança, significa que tem mais pessoas daquele mesmo mercado que precisam de você. Pô, show de bola. Ô, Tati, muito obrigado. Nós estamos chegando aí praticamente no nosso tempo de live, né? Foi muito bacana. Eu praticamente aprendi muito. E eu, como te falei, né? Esses 3 livros aqui, eu estou lendo aí nesse período de quarentena. Esse aqui eu já li. Esse aqui eu estou no finalzinho dele, né? Design Think. E esse aqui da Startup Enxuta é o próximo que eu vou ler. E eu aprendi sobre o assunto lendo os livros, mas algumas coisas ficam na lacuna, né? E assim, foi, como diz a Michelle aí, foi sensacional aprender com você, né? Sobre esses assuntos. E são assuntos extremamente modernos, extremamente novos, né? Que fazem diferença na vida do líder, na vida do liderado e faz também diferença na vida da sociedade. Tá ok? Bom, muito obrigado. Foi um prazer enorme, aprendi muito com você. Queria te pedir para você fazer as considerações finais e dizer que a gente aqui está sempre aberto a te receber e sempre aberto a aprender com você. Tá joia? Obrigada. Primeiro, Medeiros, obrigado pelo convite. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui. Vi um monte de gente conhecida. Obrigada, Michelle, também, do coração. Medeiros, para mim é uma honra. Acho que a gente sabe, a gente que gosta de palestrar, sabe que a gente aprende muito mais quando a gente ensina
do que quando a gente só fica ouvindo ou assistindo, né, alguma coisa. Então, aprendi muito, adorei saber de você essa questão do exército, como é que funciona, que para mim foi super novidade, não conhecia. E deixo aí para vocês, quem quiser me seguir no Instagram, @TatianeCostaLeite, vou adorar ter vocês aqui. E, bem, eu acho que a gente nesse momento precisa usar um pouquinho dessas estratégias de gestão ágil para construir novas coisas. Sair do lugar, saber o líder, saber que esse barco não é só dele, né? Não é só ele que está ali. E ele pode sim contar com a equipe, surgirem novas ideias da equipe e principalmente ouvir o cliente, né? O que o cliente quer agora, o que o cliente precisa. Certamente o seu cliente ele não desapareceu, né? Ele não morreu, ele continua precisando do seu produto. O que a gente precisa achar agora é uma forma diferente de entregar para ele. Ok. Obrigadão, Tati. Quero te convidar, Tati, todos vocês que estão aqui, Éber Melo, meu grande amigo, parceiro, Michele, Marivel, muito obrigado. Hoje à tarde, 16 horas, eu vou estar com o Roberto Chiniachik. Nós vamos falar sobre como ser inabalável diante das crises, né? Vamos analisar as características daquelas pessoas que saem mais fortes depois da crise. Imagina o seguinte, que inabalável não é aquele que, como na nossa linguagem, não toma tiro, né? Pelo contrário, ele tem um colete à prova de bala que mesmo que ele sofra um impacto, ele continua de pé e continua lutando. Então hoje nós vamos falar sobre isso às 16 horas com o Roberto Chiniachik aqui no meu Instagram, Antônio Medeiros Oficial. Espero você, Tati, espero você que está aqui com a gente para a gente falar sobre inabaláveis, ok? Tati, mais uma vez, muito obrigado, aprendi muito. Quero agradecer a todos vocês. Sigam aí no Instagram e tenho certeza que você vai ter muitas experiências compartilhadas de liderança e tenho certeza que juntos nós somos mais fortes para fazermos um Brasil melhor. Um abraço, Tati. Amém. Um abraço a todos vocês e a gente se encontra nos palcos. Um abraço, Obrigada, pessoal. Medeiros. Até já. Obrigado. Tchau. Tchau.